serviços de streaming, eles produzem filmes que nunca iriam existir se os únicos modos de circular cinema hoje em dia ainda fosse sala de cinema, DVD e televisão. O DVD não iria existir porque o custo de produção de um filme é muito baixo para o que o orçamento de um filme exclusivo para DVD antigamente custava, e dificilmente você ia comprar exclusivamente um DVD, pagar o que na época era o equivalente a uns R$6 para você ver um filme que fosse esquisito. Antigamente a gente ficava horas e horas e horas na locadora escolhendo um filme para você ter certeza que você queria aquele filme. Mesmo assim, você podia chegar em casa e ficar super decepcionado. Então, esses filmes eles não existiriam em DVD. Hoje em dia, por exemplo, o cinema atual ele é dominado por blockbusters, filmes de herói, eventuais filmes arte e comédias aleatórias. Pronto. Não existe espaço para esses filmes no cinema atual, tanto que eles deixaram de ser feitos por conta disso. Eles quase não eram feitos, hoje em dia eles não são. E para televisão, da mesma forma que para TV, o investimento necessário para você fazer um filme desse rodar, ele é muito grande, comparado ao que a TV teria disponível de orçamento. Para a TV é até mais precário do que para o DVD, porque você precisa investir milhões de dólares em alguns casos, para você ter 2 horas e meia de programação no máximo. E você só pode reexibir esse filme depois de um tempo, porque senão você caga a sua própria programação. Porque ninguém quer ver um canal que passa o mesmo filme o tempo todo. Então, para TV o orçamento seria, na verdade, talvez até mais baixo do que para DVD. O ritmo de produção seria muito mais rápido e isso seria extremamente prejudicial. Então, as plataformas de streaming atuais, elas abriram um espaço para um tipo de cinema estranho para o espectador normal, para o espectador tradicional, um cinema curioso para as pessoas que produzem cinema fazer, e um cinema que também não perdeu muito a noção de que eventualmente ele tem que fazer um dinheiro para se pagar, só que ele não necessariamente precisa triplicar o custo dele na bilheteria. Então é um cinema estranho, que não deveria existir, mas ele existe. Então o episódio de hoje, ele é uma lista, é o primeiro vídeo do canal que é exclusivamente uma lista, sobre os top 10 filmes que estão, no caso, na Netflix. Eu poderia fazer de várias outras, mas aí seria uma lista de 100, não uma lista de 10, sobre filmes que não existiriam no cenário tradicional de cinema se os streamings não tivessem chegado. Ou seja, filmes que não existiriam sem a Netflix. Esse não é o meu top 10 exclusivos da Netflix, a lista seria bem diferente, mas é o top 10 filmes estranhos, que também é relevante. E se vocês gostarem, eu faço um top 10 meus favoritos da Netflix, quem sabe. Na 10ª posição, Drug King. A sinopse é muito boa. Na Coreia do Sul dos anos 70, um pequeno contrabandista mergulha de cabeça no narcotráfico e se torna o rei das drogas no Japão. E por que ele está na lista? É um filme que tem tráfico de drogas, anos 70, pouquinho de violência, pouquinho de drama. Não parece um filme que seria estranho hoje em dia. Só que ele tem um ponto muito específico. Ele é um filme em coreano, feito usando técnicas de filmagem americanas, focando num público ocidental, mesmo ele estando num idioma e representando elementos de uma cultura que são estranhos pra gente. Normalmente isso seria um filme que ficaria exclusivo pra gente que gosta de cinema coreano, bem específico. Aí a pessoa teria ou que, sei lá, conseguir o filme de formas estranhas ou tipo comprar em coleções de DVDs em lojas bizarras no centro de alguma cidade grande. Mas não, ele existe, está disponível para todo mundo assistir ao mesmo tempo. É um filme coreano focado em público ocidental. Isso nunca ia existir. E na questão do orçamento, esse filme ele custou muito caro porque ele tem grandes atores coreanos e cenas que claramente foram bem complexas de fazer e exigiam um orçamento muito grande só para essas cenas. Então, tipo, a ideia de fazer esse filme precisa vir de uma empresa que está muito dedicada a investir essa grana e que tem certeza de que esse mercado ele existe.
E esse mercado ele só existe por causa de empresas de streaming. Então uma empresa de streaming teria que fazer esse filme. Num cenário normal, esse filme ele seria completamente diferente. Enfim, para realmente fãs do cinema coreano. Então, é por isso que ele tá na lista. Próximo. Qualquer um dos filmes do Ricky Gervais, que são vários, porque a Netflix gosta muito dele. Agora, por que ele tá na lista? Você não sai correndo pra ver nenhum filme do Ricky Gervais, apesar dele ser ok. E quando você vê o filme, você fala tipo, ok. Seria um filme muito complicado pra você pagar uma grana preta pra você ver ele no cinema, ao mesmo tempo que também não seria um filme que você pegaria em DVD, e também tem que ser um filme que ele vai ficar na sua... Você vai ficar vendo ele várias e várias vezes, a Netflix vai te recomendar ele várias e várias vezes, até que eventualmente você vai clicar, você vai achar super ok, você vai esquecer daqui um ano, e quando ele lançar outro filme, você vai ver aquele filme no outro ano, e você tem a tradição anual de ver um filme do Ricky Gervais. Ele não é tipo... Ele não tem o apelo pra você ver o filme sempre, ao mesmo tempo que você não vai deixar de ver. O 8 e o 7 são juntos, porque eles têm basicamente a mesma ideia, têm basicamente o mesmo motivo para estarem nas plataformas de streaming e existirem hoje em dia, que é Mudo e Anon. Esse filme ele possui uma trama, mais ou menos ação. Esses filmes possuem uma trama, mais ou menos ação, num cenário mais ou menos futurista, eles são mais ou menos ficção científica e estão com atores que estão mais ou menos na área de atuação que eles estão acostumados. Fora da Netflix, Mudo seria um desastre. Ele não seria um filme que ia captar um público. Dentro da Netflix ele foi assistido por mais de 10 milhões de pessoas, o que tecnicamente é equivalente a uma bilheteria de 100 milhões, um pouco mais de 100 milhões de dólares. Logo depois a Netflix anunciou Anon, que mirou exatamente no mesmo público do Mudo. Ele não teve o mesmo splash, mas ele conseguiu captar essa galera. E agora a Netflix ela tem um segmento dela, dos estúdios, das produções exclusivas deles, de que é para produzir esses filmes para esse público específico. Talvez nenhum filme seja tão grande quanto o Mudo foi, mas eles vão ter gente suficiente assistindo e pagando o serviço mensalmente para eles valerem a pena e serem financeiramente positivos. Esses filmes eles seriam mais ou menos frustrantes para você ver no cinema, não seria uma experiência tão agradável assim, porque você pagaria muito caro, mas para você ver na sua casa é mais do que o suficiente. 06, Derry Girls. É um coming of age irlandês, feminista, que descaracteriza os problemas sociais irlandeses em relação a mulheres e coloca e adapta eles para um âmbito mundial, para adaptar para todos os problemas que normalmente a sociedade moderna tem, e é muito estranho. É muito estranho. Esse filme nunca ia existir. Não é um filme que você vai sair de casa e ir atrás para ver, pagando R$50 no ingresso. Não é um filme que você vai olhar ele na locadora e você vai falar, um dia eu pego, e você nunca vai pegar, você vai ficar nessa durante um ano, até que um dia você talvez pegue por culpa. Enfim, não é um filme que você teria que fazer o esforço para ele ver, mas ele estando ali, sempre sendo mostrado para você, uma hora você assiste, você acha uma experiência ótima, mas se ele envolvesse mais esforço para você ir atrás dele, seria complicado. E filmes desse tipo, desse gênero, eles são importantes para falar com pessoas que não assistiriam esse filme porque elas já fazem parte do movimento, já entendem o movimento ou não têm nenhum tipo de preconceito. Essas pessoas, elas não assistiriam esse filme. Agora, eles estando ali de forma fácil, eles podem ver até inteiro, ver até metade, e ele atinge o público que ele realmente tem que atingir. Que nem a galera que fala de primeira e fala, pô, que legal, mas é a galera que olha e fica tipo, e você começa a colocar essa ideia na cabeça da pessoa para ver se ela desconstrói alguma coisa ou não. Então, ele está no lugar certo, focando nas pessoas certas, ele pode não ter uma audiência gigantesca, mas ele vai ter a audiência que talvez precise ver. 5. A partida final. A partida final ele já é engraçado por conta do formato dele. Ele é um média-metragem, de que é um estilo de filme difícil de você ver no cinema, por exemplo. Então ele não iria existir dentro do cinema. E ele é um média-metragem que fala de pessoas em estado terminal. E mostra conversas e relatos dessas pessoas com família, médicos e amigos. E um filme com essa temática, dentro desse formato, ele não é
atrativo de primeira. Ele também precisa ficar lá, você lembrando... O lugar precisa ficar lembrando de você assistir ele. Ao mesmo tempo que é um filme que você não tá no clima para ver o tempo todo, né? As pessoas têm uma dificuldade muito grande em falar sobre morte, luto e perda de parentes e amigos, principalmente para doenças ou acidentes muito trágicos. Então, é um filme interessante para essas pessoas que não é difícil delas, que não é fácil elas assistirem. Então ele precisa ficar lá durante um tempo. E como em plataformas de streaming, tecnicamente, um filme fica em cartaz para sempre, você sempre vai ter tempo de assistir. E um dia você vai. E vai ser bom para você. 4 é o Caminho da Fé. A Caminho da Fé. Religião, desvio de moral e perda da fé sob a perspectiva de homens negros. É um filme que dificilmente ele aconteceria num cenário competitivo de cinema, infelizmente. Da mesma forma que o Derry Girls, ele é um filme que ele não é para pessoas que já entendem, já passaram ou já têm um entendimento legal e amplo desses problemas ou dessas temáticas sobre a perspectiva dessas pessoas. É um filme que é para pessoas que não entendem e que estão dispostas a dar uma chance para essas outras visões, seja religiosas ou de raça, ou culturais. E esse filme é importante por conta disso, e ele não é para esse público final, ele é para o público final que tecnicamente não quer assistir ele. E talvez ele seja muito relevante para essas pessoas. Então é por isso que ele está na lista, e é por isso que ele tem que estar no Netflix, e é por isso que ele nunca seria feito por outras coisas. Porque esse tipo de filme você demora para convencer essas pessoas a assistirem. E dentro do Netflix você tem todo esse tempo para convencer essas pessoas. Você pode testar vários cartazes, várias premissas, vários trailers diferentes. Enquanto num cenário tradicional você tem no máximo 2 semanas e você tem que lançar o trailer antes, ele vai ficar lá em cartaz e cada dia você vai ter uma perda. E você vai estar competindo com um cinema muito mais pipoca, que as pessoas estão muito mais acostumadas aí. As pessoas, elas não querem ser... Dificilmente elas querem ser questionadas o tempo todo. Ela tem que estar no clima para isso. E é por isso que esse tipo de filme, esses tipos de filme, eles precisam estar numa plataforma e em cartaz para sempre. Não durante 2 semanas. 3. Nu. Esse tipo de comédia, ele é muito antigo, ele é batido já hoje em dia, mas você tem saudade dele de vez em quando. Então é legal saber de que existem filmes novos que você ainda pode assistir e que seguem esse mesmo exemplo. Essa mesma escola de comédia. 2. A bela criatura que mora nessa casa sou eu. Esse eu não vou falar muito, só faz o seguinte. Vê esse filme na sua casa, à noite, no escuro, 2 da manhã. Só isso. Faça isso. E o primeiro colocado, O Outro Lado do Vento. Esse é um filme perdido do Orson Welles, que ficou preso numa batalha judicial durante vários anos, nunca foi terminado, e o Orson Welles morreu antes de mesmo ter a oportunidade de terminar de editar o filme. Aí, obviamente, a ideia era, você pega esse filme, resgata ele, reedita de acordo com o roteiro original, de acordo com os relatos das pessoas que estavam trabalhando na produção do filme, de acordo com o estilo do Orson Welles, e faz um lançamento disso. Agora fica a grande pergunta. Como você ia fazer isso ser financeiramente viável? Porque isso seria um trabalho extremamente longo, árduo, complexo, e não existem exatamente tantos fãs de Orson Welles hoje em dia para isso ser financeiramente viável. Por quê? Porque o Orson Welles ele é um cara que você estuda na faculdade, tipo assim, você tem que ser uma pessoa muito predisposta a gostar de Orson Welles, você tem que estar muito no meio para você gostar do Orson Welles. Então, precisa ser um filme que vai rodar o mundo todo, meio que ao mesmo tempo, que é para você conseguir tocar pessoas o suficiente para isso valer a pena. Isso com o lançamento em DVD é impossível, porque ninguém mais assiste, ninguém mais compra isso. Isso em lançamento, em exibição na televisão não dá, porque não existe um canal de televisão global.
literalmente. No cinema isso não seria praticável, seria muito de nicho, não poderia custar tanto dinheiro, não ia poder remasterizar de um jeito tão interessante quanto ficou. Ou seja, tem que ser uma plataforma que está no mundo inteiro, o tempo todo, disponível em qualquer idioma. Entendeu, né? Ao mesmo tempo também que é um filme que as pessoas vão querer ver várias e várias vezes. E no DVD isso não daria certo. Então ele precisa estar nessa plataforma. Para todo mundo poder ver várias vezes, estudarem, reclamarem, que obviamente todo mundo vai reclamar. Então ele está no lugar certo. Não sei se ele foi feito pelas pessoas certas, mas ele está no lugar que ele deveria estar. E é uma experiência incrível. Porque Orson Welles. Essa é minha listinha. Espero que vocês tenham gostado. A gente pode tentar fazer mais coisas relacionadas... mais coisas desse jeito. Eu achei interessante. Eu gostei de fazer, foi bem agradável. Eu tive que rever um monte dessas coisas e foi muito gostoso. Bom, é isso. Até semana que vem.